Você já parou para pensar que o Titanic, o navio que ninguém perdeu que poderia afundar, está sendo destruído por uma força invisível no fundo do mar? Mais de um século depois, ele está resumindo, e eu vou te contar cada detalhe dessa história agora. Ei pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível e um pouco triste, eu admito, para explorar o Titanic, o navio mais famoso da história. Não é só sobre o naufrágio que todo mundo conhece, não. Tem muito mais coisa nessa história do que a gente vê nos filmes ou lê rapidinho por aí. O Titanic era um colosso de éguas, um símbolo de luxo e inovação, mas também de erros humanos que custaram caro. E olha só, mais de 100 anos depois, em 2019, uma expedição revelou que ele está sendo devorado por baixo da água. E o que está acontecendo agora é de arrepiar. Então, pega um lanche, se ajeita aí e fica comigo até o final, porque eu trouxe um monte de curiosidades, fatos impressionantes e até umas histórias que parecem coisa de cinema pra gente descobrir juntos. Vamos começar do começo, lá em 1912. O Titanic era o maior e mais luxuoso navio da época, com 269 metros de comprimento. Pensa num prédio deitado no mar. Ele saiu de Southampton, na Inglaterra, no dia 10 de abril. Fez paradas em Cherbourg, na França, e Queenstown, na Irlanda, e tinha um objetivo claro: cruzar o Atlântico até Nova York. A bordo estavam 2.224 pessoas, entre passageiros e tripulação. Tinha de tudo: milionários da alta sociedade, com quartos que incluíam suítes de hotel 5 estrelas, homens de negócios importantes e imigrantes pobres, carregando apenas uma mala e um sonho de recomeçar na América. O navio estava equipado com o que havia de melhor: salões de jantar chiquérrimos, uma piscina coberta, até um ginásio com bicicletas ergométricas. Mas aí vem o detalhe que dá um frio na espinha. Para toda essa gente, só tinha 20 botes salva-vidas. Dá para acreditar nisso? Nem os arquitetos da White Star Line, empresa dona do navio, imaginaram que ele poderia afundar. Era o inafundável, o rei das éguas. Só que o destino tinha outros planos. 4 dias depois, na noite de 14 de abril, tudo mudou. O Titanic bateu num iceberg no meio do Atlântico Norte. Em menos de 3 horas, às 2h40 do dia 15, ele afundou a 3.800 metros de profundidade. Dos mais de 2.200 a bordo, só uns 700 sobreviveram, porque os botes não davam conta. Mais de 1.500 pessoas ficaram para trás, enfrentando águas que estavam a uns menos 2 graus Celsius. Imagina o desespero, famílias isoladas, gente gritando por ajuda, e o navio, que era um sonho flutuante, virando um túmulo gelado. E aí, por 73 anos, ele ficou perdido no fundo do mar, como um segredo que o oceano guardava só para ele. Foi só em 1985 que o explorador Robert Ballard e sua equipe encontraram os destroços, a 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. Eles receberam um robô submersível com câmeras, e quando as primeiras imagens chegaram, foi como abrir um baú do passado. Dava para ver placas empilhadas nas cozinhas, sapatos espalhados pelo chão, até lustres suspensos como se o tempo tivesse parado. Mas o tempo não para, né? E é aí que a história fica ainda mais interessante. Agora com certeza essa. Em 2019, uma nova expedição veio ao Titanic para ver como ele está hoje. Foram 5 mergulhos com equipamentos de alta tecnologia. E o que eles acharam foi de deixar qualquer um sem palavras. O navio está se desfazendo rápido demais. A banheira do capitão Edward Smith, que era quase uma relíquia para as pessoas que curtem o Titanic, sumiu de vez. O teto inclinado da proa, aquele que ficou famoso no filme com o Leonardo DiCaprio, está a ponto de desabar. É como se o oceano tivesse decidido acabar com ele de uma vez por todas. Mas por quê? O que mudou? A resposta é uma coisa que parece saída de um filme de ficção científica. Cientistas da Universidade de Dalhousie, em Halifax, no Canadá,
Analisaram pedaços do casco e descobertas de uma bactéria nova, batizada de Halomonas titanicae. Um nome bem irônico, né? Já que ela está destruindo o navio que desenvolveu o nome dela. Essa bactéria vem do metal. Ela está corroendo o aço do Titanic pedaço por pedaço. Em 1985, o navio estava extremamente preservado por causa da pressão e da temperatura lá no fundo, quase 4 quilômetros de profundidade, onde quase não tem luz nem oxigênio. Mas agora essa bactéria está virando o jogo. Alguns especialistas dizem que em poucas décadas ele pode desaparecer. Tem até quem sente que em 14 ou 15 anos os destroços vão virar só poeira no fundo do mar. Dá um aperto no peito pensar que um pedaço tão grande da história está se dissolvendo assim, né? E aí você me pergunta, por que não tiraram o Titanic de lá? Não dá para trazer ele para a superfície e botar num museu? Eu também queria que fosse simples, mas não é. Ele está a 3.800 metros de profundidade, sob uma pressão que equivale a mais ou menos 400 vezes o que a gente sente aqui em cima. Mesmo em 1985, quando ele estava mais inteiro, já sabia que tentar subir os destroços para destruir tudo. Hoje, com ele todo corroído, é ainda mais impossível. A melhor saída é deixá-lo onde está e registrar o máximo que der antes que ele suma. Mas espere aí, porque eu trouxe um monte de curiosidades para deixar essa história ainda mais rica. Você sabia que o Titanic quase não saiu do porto? Antes de zarpar, ele bateu num navio menor, o SS New York, por causa das ondas que o tamanho dele interessou. Por pouco a viagem não foi cancelada ali mesmo. E tem mais. Dizem que o Titanic levava um tesouro secreto. Alguns acreditam que tinha ouro, diamantes e até uma múmia egípcia amaldiçoada no porão. Será que isso explica o azar dele? Ninguém encontrou prova disso, mas a ideia já dá um ar de mistério, né? Outra coisa impressionante, o navio tinha um jornal próprio, chamado Atlantic Daily Bulletin. Todo dia, eles imprimiam notícias fresquinhas para a primeira aula, com fofocas do navio e do mundo. E você sabia que uma das 4 chamadas do Titanic era falsa? Isso mesmo, era só indicado para ele parecer mais imponente. Outra curiosidade louca, no dia do naufrágio, os vigias estavam sem binóculos. Eles tinham esquecido o par de um armário em Southampton, e isso pode ter atrasado o aviso sobre o iceberg. Um detalhe tão pequeno que talvez tenha mudado tudo. E olha essa história. Tinha um passageiro, o padeiro Charles Jaugen, que sobreviveu às águas geladas por causa de uísque. Ele tomou vários goles para se aquecer, ficou agarrado num destroço e foi resgatado horas depois, quase sem um arranhão. O álcool ajudou o corpo dele a resistir ao frio mortal. Parece coisa de filme, mas é verdade. Você sabia que o Titanic enviou sinais de socorro com fogos coloridos? Só que um navio perto, o californiano, achou que era festa e não foi útil. Se eles fizeram isso, quais vidas puderam ter sido salvas? Tem mais uma que eu acho fascinante. O navio tinha um gato chamado Jenny, mascote da tripulação. Ela até teve filhotes a bordo antes da viagem, mas disseram que ela desembarcou em Southampton com os gatinhos, como se soubessem do perigo. Será que os animais sentirão essas coisas? E outra, o Titanic custou o equivalente a mais de 200 milhões de dólares em valores de hoje para ser construído. Mas os botes salva-vidas eram tão poucos porque as leis da época não permitiram mais. Dá para acreditar que a segurança ficou no segundo plano num navio tão caro? Voltando para o presente, fico pensando no que o Titanic ainda significa para a gente. O historiador Parks Stephenson, que foi na expedição de 2019, disse algo que me marcou. O navio está voltando para a natureza, sendo reciclado pelo oceano. Talvez seja o destino dele, sabe? Um colosso que já foi o orgulho da humanidade agora virando parte do fundo do mar. Mas e você? O que você acha disso? Será que a gente desviará lutar para salvar o que sobrou, ou o deixou descansar em paz como um pedaço da história que cumpriu seu papel? Me conte nossos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Essa história do Titanic
é daquelas que mexem com a gente, né? Um navio cheio de luxo, sonhos, erros e tragédias, que mesmo depois de tanto tempo, ainda nos deixa curiosos e emocionados. Espero que você tenha gostado de explorar tudo isso comigo. Deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E olha só, tem outro vídeo bem legal aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique aí para assistir mais. Vale por ficar comigo até aqui e até a próxima.